Mas inicialmente eu queria perguntar pra senhora como a senhora encontrou Jesus. Vamos começar ali, né, na trajetória com Jesus. Quando a senhora aceitou Jesus, a senhora nasceu em berço evangélico, né? Seus pais de exemplo e tudo. Fala aí, no Um início. pouquinho da sua história, da conversão. Certo. Já quero começar dizendo que a vida não é um morango. Moranguinho. A vida não é um morango. Então, eu não nasci num berço evangélico. Mas eu sempre fui cercada pelo Evangelho de Cristo. Uhum. Desde que eu me entendo, assim, que eu tenho consciência de pessoa, eu lembro que eu tinha uma vizinha que era espírita e do outro lado era cristã. E eu sempre fui atraída por esses dois mundos e eu sempre fui muito curiosa. Só que o Evangelho foi algo que eu identifiquei que eu queria pra mim, desde muito cedo. Só que eu não conseguia firmar, então eu aceitei Jesus assim N vezes. Todas as vezes que eu ia na igreja, eu aceitava Jesus. Levantando a mão. Isso, todas as vezes que eu ia na igreja, eu aceitava Jesus. E eu queria ter aquela determinação de firmar. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Eric, ele falou pra mim, ele era bem bebê, ele tinha uns 2 anos e meio mais ou menos, e aí ele virou pra mim e falou pra mim que eu precisava voltar pro Jesus, senão ele ia voltar e eu ia ficar. Caramba. E ele falou 2 vezes seguida em tempo assim de 2 semanas. Como eu conhecia já a palavra de Deus, eu entendi que o Senhor ele estava me chamando. E era um tempo realmente que era necessário, porque eu ia passar muitas coisas e eu precisava de Jesus para permanecer. E aí eu procurei uma igreja no Céu Azul, que era a Igreja Brasil para Cristo, também isso aí é uma longa história. E por intermédio de um pastor, que eu não sei se algum de vocês podem conhecer, o pastor Raimundo Nonato. Eu, inclusive, estava indo para a cidade ocidental, eu não morava lá, eu morava no Céu Azul e eu estava indo visitar uma amiga. Quando eu cheguei, e eu estava na parada, quando eu estava na parada, ele passou, perguntou se eu estava congregando, porque eu fazia parte de umas tardes da bênção. E aí eu falei que ainda não. E aí ele falou pra mim assim, olha, vai na Igreja Brasil para Cristo, porque tem o pastor Lavoisier, ele é um bom pastor e cuida bem das ovelhas. E essa palavra ficou no meu coração por longos dias. Longos dias no intermédio de uma semana. Tipo, ele falou comigo numa semana, na outra semana eu fui procurar a igreja. E aí eu achei a igreja, e quando eu cheguei lá, foi amor à primeira vista. Parecia que a igreja brilhava, assim, parecia que tinha ouro, sabe? Foi muito marcante pra mim. E aí lá eu fiquei até o dia que eu mudei pra cidade ocidental, e tem aí uns longos 26 anos, Caramba. 25 anos mais ou menos, que eu estou na presença do Senhor, para a glória de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu achava que eu estava aceitando Jesus porque o meu filho tinha falado e porque eu não queria passar vergonha nos meus filhos. Eu pensava assim, quando eu tiver, assim, na verdade eu não precisava ter muitos filhos, eu tive um filho e quando eu tinha ele eu falava assim, eu vou para a igreja porque eu quero ser cristã. E eu não, quando ele crescer, eu não quero que ele tenha vergonha de mim. Era isso que eu tinha em mente. Tipo, eu não sabia que o propósito era muito maior.